A paz do Senhor, meus queridos, quem vos fala é o presbítero Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai trabalhar sobre, não só hoje, tá? A gente vai trabalhar 4 vídeos, 4 aulas sobre a doutrina do Espírito Santo. Vamos gastar 4 aulas para ser vídeos curtos, mas que vocês consigam assistir sem cansar, sem ter fadiga, etc. Tá bom? Dentro disso, essa é a primeira aula. Aí eu peço para vocês, se você gostar, curta, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe se você gostar muito da aula, tá bom? Assista a primeira, essa semana ainda talvez eu libero mais uma, vamos ver até a 4ª aula, combinado? Vai ser 4 aulas para demonstrar todo o raciocínio da matéria de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, combinado? Vamos comigo? Então solta a vinheta, Deus abençoe a todos! Meus queridos, hoje a gente vai trabalhar sobre pneumatologia. Quem vos saúda é o presbítero Paulo. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Eu tive a oportunidade, amados, de trabalhar sobre esta maravilhosa doutrina, que é a doutrina do Espírito Santo, em minha obra chamada Introdução às Doutrinas Bíblicas em uma Perspectiva Pastoral. Ainda está na gaveta, mas se Deus quiser a gente vai lançar. E de fato, amados, estudar sobre o Espírito Santo é uma oportunidade ímpar, pelo menos para mim foi, tá? O teólogo Gutierrez, muito conhecido nesse assunto, o Gutierrez Siqueira, foi enfático em sua obra chamada Revestidos de Poder. É a primeira obra que ele tinha lançado na época, trabalhando sobre a introdução à teologia pentecostal, ao escrever, segundo ele, sobre o Deus esquecido. Ele assim desabafa, preste atenção, muito interessante. Até o século passado, havia inúmeras teologias sistemáticas que trabalharam a doutrina de Deus e de Cristo, mas não o Espírito Santo. Até hoje, é comum alguns protestantes manifestarem dúvidas se podem orar diretamente à pessoa do Espírito Santo. É a sua dúvida? Espero que não, né? Mas o Espírito Santo, amados irmãos, é o próprio Deus. Perceba a gravidade disso. Isso é a grave escolha, né? Disso tudo. Olha o atraso que tivemos diante de uma das doutrinas principais contidas aonde? Na palavra do nosso Deus, que é o Espírito Santo e a sua atuação. Cerca de um pouco mais de um século, os teólogos estão sendo incomodados pelo próprio Espírito Santo para se despertarem do sono da chamada ignorância, né? Como bem frisou o próprio pastor Gutierrez, aonde não tem conhecimento, há dúvidas. Sabe as palavras aí, né, amados? Do pastor Gutierrez Siqueira. Concordo plenamente. De fato, a doutrina do Espírito Santo é bíblica e o Espírito Santo é a terceira pessoa, né, da Trindade. O Espírito Santo é o nosso Deus e inclusive ele tem trabalhado na igreja, louvado seja Deus, tem trabalhado na igreja dando poder, dando direcionamento. Pois como ter comunhão com um ser que você não conhece, né? Se você aprenderá aqui que o Espírito Santo, que se relaciona. O Espírito Santo sempre se relaciona, amados. A doutrina do Espírito Santo, portanto, é chamada, como eu disse bem no começo, de pneumatologia ou então de pneumagiologia. Geologia, tá? Possuindo 3 termos gregos. Primeiro, pneuma, que no caso é espírito, agios, que é santo, e logia, que é o estudo ou ciência, tá bom, amados? Então é o estudo sobre o Espírito Santo. Essa definição é mais profunda do que a palavra pneumatologia, por exemplo. Por quê, presbítero Paulo? Por que significado é esse? O estudo do Espírito Santo. O paracleto é aquele que consola e também conforta, louvado seja Deus. É aquele que coraja e reanima. É aquele que revive. É aquele que intercede ao nosso favor como defensor em uma corte. Muito bom, né? O sábio pastor Cláudio Gama, agora a gente vai trabalhar sobre outro pastor, bem itinerante, conhecido aí, né? Diz assim: o Espírito Santo foi enviado por Cristo à Terra para fazer a parte da vida diária dos crentes, de forma que sem ele não suportaríamos as aflições deste mundo. Olha o papel do Espírito Santo. Ele cumpre diariamente o papel que o Pai, via Jesus, o designou a realizar. Louvado seja Deus, né? Você pode encontrar
essas falas em várias ocasiões, em vários estudos bíblicos, mas eu trouxe uma referência para vocês, tanto do Gutierrez como do pastor Cláudio Gama, que demonstra, amados irmãos, que realmente o Espírito Santo é crucial na nossa vida, principalmente nós como igreja do Senhor. A deidade do Espírito Santo, por exemplo, ao se aprofundar nas Escrituras, percebemos o Deus trino, um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Pelas Escrituras, percebemos que o Pai planeja a nossa salvação. O Filho nos redimiu na cruz e o Espírito Santo tem aplicado essas obras aonde? Em nossos corações. Sendo assim, a deidade do Espírito Santo é incontestável. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Pai é Deus. Você pode encontrar comigo lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, João 17, 3, Romanos capítulo 15, versículo 6 e Efésios 4, 6. O Filho também é Deus. Romanos 9, 5, Hebreus 1, 8 e Colossenses 2, 9. E o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, 1 Coríntios 2, 10 e 11 e Efésios 2, 22. Essas pessoas são claramente distinguidas uns dos outros na própria Bíblia. João 15, 26, João 16, versículo 13 e 15, Mateus 3, 16 e 17 e aí sucessivamente, né? A Bíblia deixa bem claro, amados, que a distinção de atuação da divindade, demonstrando que há uma distinção de que um só Deus em 3 pessoas é plausível na Bíblia, mas que sempre está atuando em comum acordo para o mesmo propósito. Ainda sobre a divindade do Espírito Santo, deve se aprofundar no versículo 3 e 4 de Atos capítulo 5, tá, amados? Veja lá depois, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Por quê? Nestes versos, por exemplo, Ananias, você conhece Ananias e posteriormente Safira, mente ao Espírito Santo, e nesses versos a Bíblia deixa bem claro, enfatiza que mentir ao próprio Deus. Descendo assim, amados, poderíamos citar inúmeros outros versículos, mas vamos continuar o estudo. Ao se estudar, por exemplo, a Bíblia, que é a nossa principal regra de fé, as maiores referências sobre a pessoa do Espírito Santo está no Novo Testamento, tá? Isso não implica dizer que não temos nenhuma referência no Antigo Testamento. Há atuação dele também. Como o Espírito Santo é Deus, ele não pode ser, de forma alguma, um ser criado. Ainda sobre a atuação do Espírito Santo, o pastor César Moisés, estou trazendo para vocês a terceira referência, o pastor César Moisés e sua filha Séfora contribuem dizendo assim, olha, invariavelmente a operação dinâmica divina, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é levado a efeito pelo Espírito Santo. E ainda afirma em sua obra, amados irmãos, dizendo assim, mas, olha aqui, a grande verdade é que em praticamente todo o processo da dinâmica revelacional, o Espírito Santo está presente. Então, por isso, amados, eu concordo, fechando aspas, concordo plenamente com a Séfora, com Moisés e com os outros teólogos, tá? Ao se estudar a Bíblia, afinco percebemos o Espírito Santo sempre trabalhando em todo o tempo, amados, desde a criação do mundo até nos dias atuais da igreja, né, da consumação dos séculos. Eu deixo para vocês este pequeno resumo, né, da atuação do Espírito Santo, da divindade do Espírito Santo. Trouxe